Muito bem, vamos lá. Vamos para o segundo vídeo sobre o encontro, sobre o nosso oitavo encontro, o encontro falando sobre o credo, tá? Se você parou, foi fazer outra coisa, está vendo em outro momento, em outro horário, vai lá na página 206 e reza novamente o Vinde Espírito Santo, tá? Como de costume. Bom, no vídeo passado a gente parou no terceiro artigo de fé, tá? Vamos para o quarto artigo de fé. Dando sequência à oração do credo, vamos para o quarto artigo de fé. No quarto artigo de fé, o que diz ali? Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O que isso quer dizer? O que a igreja quer dizer que ela acredita quando recita esse artigo de fé? Bom, Jesus Cristo padeceu, foi crucificado, morto e sepultado para nos salvar. Jesus Cristo padeceu tristeza, dores e o suplício da cruz. Ele morreu pregado na cruz e, através de seu sacrifício, reconduziu o homem à comunhão com Deus, reconciliou-nos com ele pelo, abre aspas, sangue derramado por muitos para remissão dos pecados, fecha aspas, uma citação de Mateus 26, 28. Santa Rosa de Lima nos ensina que fora da cruz não existe outra escada por onde subir aos céus. O que isso quer dizer? O que esse parágrafo quer dizer? Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A igreja crê, ela não está exaltando aqui a morte de Jesus, mas ela crê nesse sacrifício, que esse sacrifício foi necessário para que para que Deus nos livrasse do pecado, do jugo e da nossa morte eterna por causa do pecado. Então, foi necessário que Jesus morresse. Por que foi necessário? Porque Deus quis assim. Deus podia fazer de outra maneira? Podia. Deus pode tudo. A gente viu que Deus é onipotente, mas Ele quis dessa maneira. Se Ele quis dessa maneira, é essa maneira que a gente crê e é essa maneira que a gente valoriza e exalta. Não significa que a gente está exaltando a morte, mas não veja como exaltar a morte, mas como uma prova de amor. Como diz o próprio Jesus, amigo é aquele, né, que quem ama é aquele que dá a vida pelo amigo. Então Jesus deu a vida sem precisar, sem ter pecado. Deu a vida por nós, tá? Se entregou por nós. Deus poderia mandar anjos ali e impedir que Pilatos prendesse Jesus, mas como Jesus permitiu, se doou, Deus quis fazer isso por nós, tá? Então, ele foi crucificado para nos salvar. O sangue derramado do santo foi o sangue que salvou muitos pecadores. Jesus Cristo morreu na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, e o estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e a descida à mansão dos mortos. Abre aspas. É o mistério do Sábado Santo, em que Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus depois da realização da salvação dos homens, que confere a paz ao universo inteiro. Fecha aspas, é uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 624. O que isso quer dizer? Jesus morreu, tá? Na Sexta-feira Santa, foi sepultado, como diz o artigo de fé, e desceu à mansão dos mortos. A gente vai ver isso no artigo abaixo, explicar o que é essa descida à mansão dos mortos, tá? Então, o que significa esse sepulcro, esse sábado que a gente falou aí, um pouco falando sobre o Sábado Santo, né? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que é o descanso, né? O descanso sabático de Deus depois de realizar a salvação dos homens, como se Deus estivesse descansando depois de se doar e se sacrificar para nos salvar, tá bom? Vamos lá. Perdão. Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. O mistério da paixão e morte de Jesus Cristo chama-se redenção. Depois da morte de Jesus, seu corpo foi sepultado. Então vamos separar aqui. Nós falamos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Só que quando Jesus morre na cruz, a parte divina não pode morrer, né? Então Deus não morreu. A parte de 100% Deus de Jesus não morreu. Mas a parte de 100% homem de Jesus, essa morreu. Jesus sofreu, Jesus sentiu dores dos pregos nas mãos, dores da coroa
da coroa de espinhos, dores das chicotadas. Deus sentiu angústia, Jesus sentiu, perdão, Deus não, Jesus, 100% homem, sentiu angústia, sentiu medo, como a gente vê no Evangelho. Eu acho que um dos filmes que mais mostra isso, esse sofrimento de Jesus, é um filme pesado, mas eu acredito que vocês deveriam ver, é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Os outros filmes sobre Jesus são bem fraquinhos, né? Podemos dizer assim. Mas o filme Paixão de Cristo, que mostra os últimos momentos de Jesus até a ressurreição, ele é um filme que mostra que o Jesus 100% homem sofreu. Jesus era Deus, então ele anestesiou a mão para não sentir a dor do prego. Nada disso. Sentiu todas as dores, todas as angústias que um homem sentiria. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Quinto artigo de fé. Próximo artigo de fé. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que isso quer dizer quando a igreja professa? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que ela crê quando diz isso? Desceu à mansão dos mortos quer dizer que depois da morte de Jesus, sua alma desceu ao morada dos mortos. A morada dos mortos, entre aspas. O limbo ao qual desceu Jesus Cristo quer dizer o lugar onde estavam todas as almas, todos os justos quanto a dos injustos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Entretanto, foi para lá como Salvador, proclamando a boa nova aos espíritos que ali estavam aprisionados. Os que lá se encontravam estavam privados da visão de Deus e, apesar de todas as almas estarem no mesmo lugar, não significava dizer que teriam o mesmo destino. Ao justo era destinada a redenção. Abre aspas. Jesus não desceu aos infernos para lhe libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Fecha aspas, uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 633. Isso é muito importante dizer e explicar o que é essa morada dos mortos, a mansão dos mortos. A mansão dos mortos não é um inferno, perdão, não é um inferno, tá? A gente tem que entender que céu, purgatório e inferno, como a gente conversou, foi inaugurado por Jesus, tá? Essa realidade foi inaugurada por Jesus. Mansão dos mortos não é um inferno. O que é a mansão dos mortos? É o lugar onde todas as almas estavam mortas, estavam lá, é o lugar onde todas as almas estavam, né? O lugar entre aspas, vocês sabem disso, aonde as almas estavam antes de Jesus, que Jesus veio há 2000 anos atrás, mas a humanidade já existia e os homens já haviam morrido. Então as almas estavam num lugar, num limbo, né? Entre aspas, como está aqui, né? Morada dos mortos, entre aspas, como está aqui, elas estavam. Não era nem céu, nem inferno, nem purgatório, nada disso, tá? Era um conceito que os judeus tinham antigo, que não é nem céu nem inferno. Quero que vocês entendam isso. Então, quando a gente diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, não quer dizer que ele foi ao inferno salvar as almas do inferno. As almas que foram para o inferno, essas já era. Não tem como salvar, estão separadas de Deus eternamente. Jesus foi a esse lugar onde estavam as almas que vieram antes dele, antes de Jesus encarnado, tá? Antes de Jesus encarnado, antes de 2000 anos atrás. É o famoso antes de Cristo. Moisés, Abraão, Isaac, né? Onde essa galera estava. Então ele foi lá e salvou os justos. Não salvou todas as almas que estavam lá, como diz o catecismo. Salvou apenas as almas dos justos. Tá? Lá estava misturado, a alma dos justos e injustos, um lugar onde estavam todas as almas. Jesus chamou os justos para si, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele inaugura o céu para a gente, ele inaugura essa comunhão. Como diz o catecismo, essas almas estavam privadas de ver a Deus. Então, Jesus inaugura isso para a gente, né, para as pessoas que vão vir depois de Cristo, mas foi lá buscar as que estavam atrás, os justos que morreram antes dele se encarnar, para levar também para o céu. Tá? Então é isso que quer dizer descer à mansão dos mortos.
Jesus Cristo ressuscitou depois de estar morto 3 dias incompletos, tá? A saber, parte da sexta-feira, todo o sábado e parte do domingo, né? Então, são 3 dias completos, 3 dias de 24 horas? Não, só para esclarecer, são 3 dias incompletos. Tá? A gente também não conta 24 horas certinho, né? Amanhã, depois da manhã, então como se tivesse passado 3 dias. A ressurreição de Jesus não é simplesmente um retomar a vida terrestre, como foi com Lázaro, né? Que a passagem lá de João 11, capítulo 11, versículo 11 a 45, quando Jesus ressuscita do morto, tá? Ressuscita Lázaro que estava morto. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, como propriedade de um corpo glorioso, não está mais situado no espaço e no tempo, pois sua humanidade não está mais presa à terra, mas pertence única e exclusivamente ao domínio divino do Pai. Então, o que é a ressurreição de Cristo? Temos que entender muito bem isso. A ressurreição de Cristo não é simplesmente voltar à vida. Jesus foi crucificado, foi sepultado, de repente ele voltou à vida, ressurgiu dos mortos, como ele fez com Lázaro. Lázaro estava morto, né? Se vocês podem conferir lá em João 11, capítulo 11, versículos de 11 a 45. Né? As irmãs de Lázaro clamam a Jesus, faz meu irmão voltar à vida. Lázaro estava morto. Jesus foi lá e fez Lázaro voltar à vida, a vida terrestre, a vida comum. Depois Lázaro morreu de novo, né? E foi, segundo a fé, para o céu. A alma foi para o céu. Tá? Jesus não volta à vida, Jesus ressuscita. Então ele não ressuscita, né, do mesmo jeito. Tá? É ele mesmo. Você vai ver que os discípulos vão reconhecer Jesus, tocar as suas chagas, porém é um corpo glorioso, é um corpo que Jesus, por exemplo, entra no lugar que estava fechado. Os apóstolos estavam escondidos, Jesus entra lá. Então Jesus não está mais preso ao espaço nem ao tempo, esse corpo glorioso de Jesus. Então o ressuscitar de Jesus não é voltar à vida, tá? É ir para uma nova realidade, uma realidade gloriosa, que, como diz aqui, pertence única e exclusivamente ao domínio divino de Deus. Tá? Complicado de entender, como várias coisas que a gente vem conversando, mas é isso. Se fosse fácil, não seria Deus, né? Como a gente vem falando. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, pregada justamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Jesus Cristo ressuscitou na madrugada do dia de Páscoa. Páscoa quer dizer passagem da morte para a vida que não acaba mais. Então, aqui, como diz, a ressurreição de Jesus é o ponto culminante da fé. A igreja existe por causa disso. É o centro da pregação dos apóstolos. Os apóstolos vão morrer porque pregaram e viram Jesus ressuscitado e disseram: Jesus ressuscitou dos mortos. Você está maluco, não pode dizer isso. Se você disser isso, você vai morrer, então me mata, porque essa é a verdade. Então, Jesus ressuscitou dos mortos, esse é o cerne da pregação. Passa pela morte, passa pela paixão, tá? A gente fala a Páscoa de Cristo, porque a Páscoa significa passagem, então Jesus teve que fazer essa passagem para chegar na ressurreição. Para essa vida que não se acaba mais, como diz aqui o texto. Tá bom? Tranquilo? Eu sei que o artigo 5 pode ser um pouco complicado, mas deixa a pergunta aí se você tiver com dúvida, tá? Vamos lá. Toca o barco. Vamos para o artigo 6, que eu estou vendo que a gente vai ter que fazer um terceiro vídeo aí. Ou até mais. Mas não tem problema. Vamos lá. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Seguindo a oração, o artigo 6 é esse. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O corpo de Jesus foi glorioso desde que ressuscitou. Depois da ressurreição, Jesus esteve na terra 40 dias para confirmar seus discípulos na fé, instruindo-os sobre o reino, estando em sua glória velada sobre os traços de uma humanidade comum. A sua última aparição se deu pela entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu. Está lá a passagem de Atos Apóstolos 1:9 ou em Lucas 24:51. A esse mistério damos o nome de ascensão, pois Jesus subiu aos céus por si mesmo, pelo seu próprio poder,
depois de 40 dias. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que Jesus, depois de ressuscitar, com esse corpo glorioso, corpo ressuscitado, que pertence aos céus, podemos dizer assim, ele ainda ficou 40 dias na terra, aonde apareceu para os discípulos, e como São Paulo diz, a mais de 500 pessoas. Ele ensinou, orientou, comeu com os apóstolos, enviou o Espírito Santo, derramou no evento de Pentecostes o Espírito Santo sobre os apóstolos e depois subiu aos céus. E essa subida, a gente até comemora um dia, uma data, que é a ascensão de Cristo aos céus. Tá? O que significa a ascensão? É uma subida. Jesus subiu, por ser Deus, ele subiu por si só aos céus. Tem uma festa parecida com Nossa Senhora que se chama Assunção de Nossa Senhora, Assunção de Maria, que é o seguinte, não é que é diferente de ascensão. A assunção é que Maria foi assunta, ou seja, ela foi levada. Ela não foi por si só ao céu. Deus desceu, podemos dizer assim, e buscou-a. Tá? Ela foi assunta, ela foi levada. Porque ela era um ser humano como nós, foi levada ao céu. Jesus não. Teve a ascensão, ele por si só subiu por ele ser o próprio Deus. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, como está lá escrito em Marcos 16, 19, abre aspas. Por direita do Pai, abre aspas, por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Fecha aspas. Isso é uma citação no Catecismo da Igreja Católica 663. O que significa estar sentado à direita de Deus Pai? Significa que Deus era o Filho de Deus. Né? Jesus era o Filho de Deus. Era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Já era Deus, já estava lá, entre aspas. Porém, quando Jesus se encarna e ressuscita, esse corpo glorioso agora também vai fazer parte da divindade. E está sentado à direita, quando diz sentado à direita, significa um lugar de honra. Tá? Sentar à direita significa um lugar de honra. Tá? Muito bem. Jesus Cristo no céu tem lugar de honra como Deus sobre todas as criaturas. Com isso, inaugura-se o reino do Messias. Tá bom? Muito bem. Vamos para mais um artigo aí, dá tempo. 7º artigo. Seguindo a oração, vamos lá. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No fim do mundo, Jesus Cristo descerá visivelmente à terra para julgar homens de todos os tempos. Neste dia será revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações, pois, abre aspas, não há nada oculto que não venha descobrir-se, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. Fecha aspas, uma citação de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Esse julgamento chama-se juízo universal ou final, que será o fim do mundo, o que ninguém sabe quando será. O Senhor manifestará a todas as criaturas o bem e o mal que fizeram e dará prêmio celeste aos bons e castigo aos maus. Vamos continuar aqui. No dia do juízo final, todos ressuscitarão, ou seja, a alma se unirá novamente ao corpo e irá para o seu destino, que será o céu ou o inferno. Aqueles que forem para o céu terão um corpo glorioso, como o de Jesus, após a sua ressurreição, conforme a afirmação de São Paulo, abre aspas. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Efésios 3, 20 e 21. E os que forem para o inferno padecerão eternamente com alma e corpo. Ponto. O que esses dois parágrafos querem dizer? Que haverá o julgamento final. Quando a gente morre, a gente tem um julgamento individual. Ou a alma vai para o céu, como a gente sabe, santos, ou ela vai para o purgatório, ou ela vai para o inferno. Mas só a alma, o corpo apodrece, como a gente vê no cemitério. Tá? Quem ressuscitou,
O único foi Jesus até agora. No juízo final, que é o fim dos tempos, que é o fim da história, o fim de tudo que há, Jesus vai fazer o julgamento final. E o que vai acontecer? Todos ressuscitarão, se unirão, terão um corpo glorioso igual Jesus teve, igual Jesus tem, na verdade. Tá? A gente ainda não tem, a gente só vai com a alma quando morre. No final dos tempos, nós vamos ficar semelhante a Jesus. Se juntar, parece que alma e corpo, e fazer uma nova realidade gloriosa, aonde vamos ter ou o castigo eterno, que é para o inferno, ou a glória eterna, que é ficar do lado de Deus, tá bom? Então esse é o julgamento final, diferente do julgamento individual que cada um vai tendo quando morre, tá ok? Muito bem. Antes do juízo universal, há um juízo particular de cada um, como eu falei, vou até pular isso aqui, tá? A alma que vai para o céu, logo depois do juízo particular, é a alma que está livre de todo pecado e não há pena alguma para descontar. A alma que vai para o inferno, logo depois do juízo particular, é a alma que está no pecado mortal. E a alma que vai para o purgatório, logo depois do juízo particular, é a alma que tem ainda algum pecado venial ou alguma pena para descontar. Purgatório a gente conversou no último encontro que a gente teve, se eu não me engano. Tá? Então, o que está acontecendo agora são os julgamentos particulares, onde só a alma vai. No julgamento final, nós vamos se unir a essa realidade diferente, que é de corpo e alma, corpo glorioso, como Jesus mostrou pra gente aí, tá? Como Jesus inaugurou, tá ok? Purgatório é o lugar onde as almas dos justos se purificam, satisfazem com apenas temporais o que ficou devendo por seus pecados. Podemos diminuir o tempo de nossa alma no purgatório com jejum, penitência e oração. Podemos abreviar a duração das penas das almas de nossos irmãos no purgatório com orações, boas obras, indulgências e principalmente com o santo sacrifício na missa. Como a gente conversou sobre o purgatório, é aquele período, aquele estado de purificação que a gente está. Então pode-se diminuir esse estado de purificação nós rezando pelas almas que estão no purgatório, os santos rezam pelas almas que estão no purgatório, toda a igreja reza, tá? A missa ajuda isso, a livrar as almas que estão no purgatório e logo para o céu, como a gente conversou. A única porta de saída que é do purgatório é para o céu, tá? Não tem como as almas irem para o inferno, elas só estão sendo limpas para chegar ao céu, ok? Paramos aqui no sétimo artigo de fé. Depois a gente continua, eu vou dar uma descansada. Espero que em mais um vídeo eu consiga terminar aí até o 12º artigo, tá? Então até o próximo vídeo aí. Reza uma Ave Maria depois do final desse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!